É duro o que eu vou falar hoje? É, viu, gente? Não é muito fácil, não. Nem é muito legal o que eu vou falar hoje, não. Não é bom. Mas é importante que você escute, pelo menos se você se identifica um pouquinho com o que eu estou falando, porque essa característica de comportamento de vitimismo pode ser o que esteja paralisando, vamos chamar assim, a tua vida. Quem tem características de comportamento de vitimismo normalmente acaba tendo sua vida travada, sua vida paralisada, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Então, se você quer caminhar, continuar caminhando para frente, sair dessa situação aí, desse congelamento, foca aqui um pouquinho, acompanha, mesmo eu estando falando algumas coisas que talvez fique desconfortável, talvez você, poxa, você comece a se mexer aí na cadeira, né? Não tá legal isso aqui. Escuta sozinho aqui a aula, se tá com alguém do lado nesse momento, não, depois eu vou assistir aqui, né? Dá uma driblada aí, depois assiste só, mas assiste porque realmente pode te ajudar. E eu sei, para quem tem essas características, para quem tem o comportamento de vitimismo, é difícil pra caramba da gente aceitar. Mas é tão importante que vocês não têm noção, como a partir do momento que você se identifica com o que eu estou falando, e entende que a mudança depende 100% de você, não é 30%, 40%, 50%, não, é 100% da mudança depende de você. E a gente vai te dar aqui pelo menos um norte para você começar essa mudança. Então, se você acredita e quer melhorar, quer sair dessa travada aí, mesmo eu estando falando coisas que podem te deixar desconfortável, você pode ficar chateado momentaneamente, depois você vai entender que é pro teu bem. Sejam bem-vindos a mais um Cá Entre Nós. E eu vou começar nosso bate-papo de hoje contando uma história de uma ex-orientanda minha. Essa minha ex-orientanda, ela tinha um problema sério. Ela sempre usava esta frase com frequência, acho que todo dia que eu me encontrava com ela, ela dizia pelo menos umas 2 vezes essa frase: ninguém me entende. E ela tinha um problema sério. Ela tinha problemas ninguém me entende, eram problemas que ela tinha com o namorado, problemas que ela tinha com os amigos, problema que ela tinha com os colegas de sala, problema que ela tinha com os colegas de trabalho. Mas problemas como, Indira? Qual era a situação dela? Ela, normalmente, ela se chateava quando as pessoas... Ela não enxergava isso, mas ela se chateava normalmente quando as pessoas não agiam como ela imaginava, como ela queria que elas agissem, como ela supunha que elas deveriam agir. E quando a pessoa agia de outra forma do que ela tinha imaginado, que essa pessoa ia agir, ela achava que a pessoa estava sendo contra ela, ela achava que a pessoa não entendia ela, né, que ela achava que a pessoa estava fazendo aquilo para implicar com ela. Enfim, era o mundo inteiro contra ela. Ela lia o mundo dessa forma. E ficava bem difícil de construir, de trabalhar uma melhoria, porque toda vida que a gente ia conversar com ela, a culpa nunca era dela, a culpa era sempre dos outros, porque ela que não era compreendida, porque os outros é que faziam aquilo com ela. A irmã dela, que era a queridinha do papai dela, e aí ela ficava sempre em segundo plano, porque a irmã dela que tinha tudo e ela não tinha nada, na visão dela. Até que a gente começou, depois de muitos momentos de orientação, ela começou a enxergar algumas possibilidades do que a gente estava pedindo para que ela refletisse. E aí a gente começou a fazer um trabalho com ela, em função dela começar a entender onde ela estava dentro daquela situação, de fato. Onde ela tinha, qual era o papel dela, em vez de ser sempre a vítima dos outros, né? Qual era o real papel? Por que a irmã dela estava agindo daquele jeito? Por que o pai dela estava agindo daquele jeito? Por que o chefe dela estava agindo daquele jeito? Então, e aí a partir daí, eu vou estar usando aqui o meu guia só para não me perder do rumo. A partir daí, a gente começava a fazer um trabalho com ela para que ela começasse a refletir que nem sempre ela estaria ali como só a vítima, os outros sendo o mundo inteiro contra ela. Eu não sei se vocês conseguiram identificar nesse exemplo
né, o real assunto do que a gente vai tratar nessa história de que ninguém me entende. Mas o que a gente quer abordar nessa história do ninguém me entende, óbvio. E dirão, mas quer dizer que eu nunca vou poder dizer ninguém me entende? Claro que vai. Uma coisa é você realmente dizer numa situação, poxa, ninguém está me entendendo, ninguém me entende. Uma coisa, você usa essa frase, mas é uma situação. Outra coisa é essa frase virar uma rotina do teu dia a dia e realmente você passar a achar que o mundo inteiro não te entende. Se o mundo inteiro não te entende, o problema não está com o mundo, o problema está com você. Alguma coisa você está fazendo para você estar entendendo que o mundo inteiro não te compreende. Tem alguma coisa aí que está errada, né? E essa frase, esse tipo de pensamento do mundo está contra mim, é uma característica bem clara de um comportamento, de uma atitude de vítima, que a gente chama comportamento de vitimismo. E a gente vai trabalhar sobre isso hoje. Se você se identificou em algum momento com o que eu estou falando, é legal que você fique aí até o final, a gente vai estar abordando alguns pontos bem interessantes que podem, de fato, te ajudar, pelo menos, a tentar melhorar ou ir no rumo de uma melhoria, né, para a tua vida, nesse sentido. A gente já colocou alguns exemplos, mas eu vou dizer alguns exemplos assim do que eu normalmente recebo, né? Eu me atrasei porque o ônibus não passou no horário que eu estava lá, né? O ônibus é o culpado, porque eu me atrasei. Eu não consegui fazer o trabalho porque eu não tive tempo. Meu pai não me deixa, minha mãe não me deixa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ninguém me emprega, ninguém me ajuda, enfim, né? Ou seja, o mundo inteiro tem culpa menos eu. Eu sou a vítima nessa situação. Se para tudo você tem desculpa, nós já colocamos isso daqui, né? E tudo você justifica que foi aquilo, essa desculpa é uma justificativa de uma situação que você não conseguiu fazer, ou que você não teve um bom resultado, ou que você tem um problema. Essas desculpas são justificativas para que você não assuma a responsabilidade por esses problemas. Isso é uma característica de vitimismo, certo? Então já começa a pensar aí se é o caso. A outra, se a culpa é sempre do outro, em que sentido? De que eu errei, não é nem eu errei, porque normalmente quem tem essa característica de vitimismo, ele não erra, ele nunca erra, ele é perfeito. Então se você tem essa característica, normalmente você se acha perfeito, você nunca errou. Quem errou? O outro. Então quando dá uma coisa errada com você, vou dar um exemplo, você bateu o carro, digamos que você teve a culpa, foi você que realmente bateu o carro, mas você não enxerga que você teve a culpa. Mesmo que você tenha tido a culpa, você atravessou o sinal vermelho, mas você vai dizer que você atravessou o sinal vermelho porque o fulano me atrapalhou, porque o fulano gritou, porque não sei quem tocou o telefone, enfim, não foi você que teve a culpa que atravessou o sinal vermelho. Tá entendendo? Então é sempre assim. A pessoa que tem essa característica do vitimismo sempre arranja uma forma de colocar a responsabilidade do fato para uma outra pessoa. Esse comportamento de vitimismo, ele é um comportamento de pessoas que são emocionalmente dependentes, ou seja, você não faz isso porque você quer, você faz isso inconscientemente. E então, porque você é dependente emocionalmente, você é uma pessoa que a tua parte emocional, ela não foi bem desenvolvida, não foi bem estruturada. Então você ainda precisa melhorar essa tua parte emocional. E por essa dependência emocional, você se coloca numa posição que acaba sendo confortável, no sentido de que você fica refém, você fica vítima do problema. O problema existe, os outros têm culpa e você é a vítima. Aquilo aconteceu com você, porque você tem azar, porque o mundo está contra você, porque você não tem sorte, porque deu tudo errado para você, porque as coisas nunca dão certo para você. Enfim, né? Eu acho que ficou claro aí. Então, tudo isso que eu estou colocando, que se você se identifica, né, e que você tem que começar a entender que é o que você faz, eu preciso deixar muito claro que
todo esse seu comportamento é inconsciente. Você não faz isso porque você quer fazer. Você não faz isso, porque eu quero ser vítima, vai ser legal eu ser vítima. Não, você nem sabe. Talvez a partir desse vídeo de hoje você comece a refletir, mas na verdade você nunca nem se enxerga como vítima. É um comportamento que você faz sem se aperceber, sem querer, como uma forma de defesa que você achou, que você encontrou para essa fragilidade da tua dependência emocional, do teu eixo emocional não ser desenvolvido e ser maduro o suficiente para entender que você tem que ser o protagonista da tua história, que você em alguns momentos terá que assumir erros e que isso não vai te deixar ser uma pessoa pior, né? Então essa falta de compreensão que a gente desenvolve ainda criança, que você não conseguiu talvez desenvolver ou desenvolveu e alguma coisa quando adulto fez com que você tivesse essa quebra, faz com que você tenha esse comportamento sem querer, não é proposital. Isso precisa ficar muito claro. Indira, mas então se não é proposital, eu não tenho culpa, então eu não tenho nada a fazer. Não, aí não está errado. Tem sim. A partir do momento que você toma consciência, que é o que eu estou pedindo para você ter agora, aí a tomada de decisão pela mudança cabe a você. E aí sim, os passos em função da mudança também vão depender de você. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Essa pessoa, se for o caso você ou quem você identifica com esse perfil, o que acontece com uma pessoa que está nesse comportamento, que ela não enxergou, né? Ela está nesse comportamento. Normalmente, ela atinge, ela bate, ela machuca aqueles que estão mais próximos dela. São sempre os culpados de tudo, né? Então, que é como essa minha aluna dizia. É porque a minha irmã é a queridinha do meu pai. Porque o meu pai só olha para minha irmã. Meu chefe me odeia. Eu odeio meu chefe. Se eu puder, eu tirava ele da minha vida. Então, a pessoa entende que tirando ele da vida dela, todos os problemas da vida dela estarão resolvidos. Por quê? Porque na cabeça dela é difícil lidar com essa relação emocional. Então, quando uma pessoa reclama uma coisa dela, quando ele fez alguma coisa errada, o eixo emocional entra deveria entrar para funcionar, não entra para funcionar porque está quebrado, trincado, e a solução que a pessoa acha, não quero mais saber de você, eu lhe odeio, sai da minha vida, pronto, meus problemas vão estar resolvidos. Porque eu não vou precisar me relacionar com você, eu não vou precisar discutir com você, eu não vou precisar lhe explicar por que eu fiz isso, certo? Então, quero ir reforçando, não é, quando essa pessoa magoa os entes queridos, as pessoas próximas, não é porque a pessoa ela tem raiva mesmo, ela odeia mesmo a pessoa. Não, é a defesa que essa pessoa tem. É a forma que ela tem, aspas, de se proteger. E acaba magoando os mais próximos, óbvio. E por que essa pessoa faz isso? Nem Indira. Não entendo. É estranho a pessoa querer ser vítima. Não é uma coisa estranha, né? Assim, por que será que eu estou me identificando com esse comportamento? Por que no meu inconsciente eu decidi ser vítima? Todo mundo quer ser herói, todo mundo quer ser outra coisa. Ser vítima é um negócio muito estranho, não é não? É verdade. Mas, na psicologia, se estuda essa posição desse vitimismo, desse comportamento de vitimismo, que a gente tem ganhos secundários. O que seria ganhos secundários? Seria a atenção, o zelo, o cuidado, a preocupação dos outros. Quando a pessoa é vítima, vamos dar um exemplo. A pessoa ficou doente, ela é uma vítima da doença, ela está doente ali. O que a gente faz com ela? Cuida dela. Né? Faz sopinha, dá água de coco, cuida dela, vê se ela está com febre. Enfim, ela tem atenção, ela tem cuidado, ela tem todo um tratamento especial. Então, essa situação de vítima faz com que a pessoa tenha ganhos secundários dessa atenção especial dessas outras pessoas. Naquele momento que ela está chateada com o pai, que dá atenção para a irmã e que ela não é valorizada, o chefe é ruim e tal, vai ter um grupo de pessoas próximo a ela que vai estar com pena dela, que vai estar dando colo, que vai cuidar dela, que ela vai dizer que realmente ela é incompreendida, e aí vai dar mais corda para ela continuar sendo vítima, em vez dela, de fato, tomar o papel para ela mesma, né? Então, esse ganho secundário, a pessoa acaba continuando vítima porque acaba começando a gostar desse canto especial, desse acolhida especial.
É normal para todos nós, é normal a gente ter momentos de vitimismo. É normal, certo? Uma pessoa de luto, ela vai viver um momento de vitimismo, porque ela teve uma perda, ela ali realmente precisa de colo, ela está uma vítima. Onde é que se complica para que ela não permaneça? Ela tem que sair do luto, ela tem que sair da posição de vítima, senão ela vai entrar na depressão, porque ela vai ficar vítima, 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 não sai do luto, acaba entrando numa depressão e aí esse vitimismo fica constante. Quando é que a gente se preocupa? A Indira é normal, então se eu me identificar um pouquinho com isso, assim, de vez em quando eu tenho essa sensação de vitimismo, de vez em quando assim, de vez em quando mesmo. Se for de vez em quando, toda semana, não. Né? Toda semana é constante, não dá para você dizer assim que é de vez em quando. E aí, sendo constante, você tem que se preocupar, porque você está num comportamento de vitimismo. E nesse comportamento de vitimismo, você tem que começar a se preocupar, porque você fica nesse conforto da situação, digamos, do ganho secundário, mas aí vamos alertar para um ponto bem negativo, que é qual? Essa pessoa que tem esse comportamento, mesmo tendo esse ganho secundário, que na cabeça dela é top, tipo assim, ela fica super sendo paparicada, ela é uma pessoa que sofre. Ela é uma pessoa que sofre, que tem dor. Um dia não dá para entender, não. Se ela está ficando como vítima, eu estou me identificando, estou ficando como vítima, porque eu tenho um ganho secundário, que é eu me sentir toda amparada por pessoas que estão, entre aspas, cuidando de mim. Como é que eu tenho dor? Como é que eu sofro? Por que você sofre? Por que você tem dor? Vou pegar o exemplo da minha aluna lá. Porque você se sente com o mundo contra você. Então você se sente a pior das pessoas. Você acha que você é muito azarado. Você acha que você não vai dar certo em nada. Você começa a não acreditar em você mesmo. Você se sente incapaz. E se sentindo incapaz, você não consegue nem enxergar como é que você sai dessa situação. Não tem nem como. Você acaba ficando sem energia, uma pessoa com baixa energia, e aí você começa a ficar frustrado. Né? Uma pessoa frustrada, desamparada, desgostosa. E a vida começa a ser sacrificante, a vida passa a ser difícil. Parece que você, em vez de estar vivendo, você está brigando contra a vida, brigando para viver. Então isso dói, isso não é legal. E a maioria das pessoas nesse comportamento são pessoas que sofrem, se sentem incompreendidas e de fato são incompreendidas, porque as pessoas não estão entendendo que esse momento para ela, que ela está vivendo é um momento que ela, por mais que dependa dela sair dele, ela não consegue sair, porque ela não consegue nem enxergar o que ela está passando. Então ela acaba sendo incompreendida e ela acaba muitas vezes sendo malquista, porque ela passa a ser uma pessoa de mal com a vida, que está sempre reclamando, pessimista, achando que tudo vai dar errado. E a maioria das pessoas nunca é uma pessoa dessa na sua companhia, porque é uma pessoa que acaba sendo desagradável, é uma pessoa que nunca está legal, uma pessoa que está sempre com problema. E a pessoa que está sempre com problema, coitada, também acaba ficando meio desesperada, porque ela está sempre com problema, nunca se vê numa situação legal e também acaba se sentindo meio que só, porque os outros não compreendem ela, se sente incompreendida. Esse processo de você conseguir entender que você tem esse comportamento e a tomada de decisão de iniciar um processo de mudança, gente, quando vocês acordam para isso, é como se quando você começa a mudar, quando você consegue dar os primeiros passos, parece que a vida desabrocha para você. Você começa a enxergar, é como quem enxerga um filme em preto e branco e passa a ter um filme colorido, né? Fica com cor, fica com vida. Você começa a ver que você de repente tem sorte, que de repente você pode dar certo. Que não era bem assim, não era o mundo inteiro que estava contra você, eram algumas coisas que estavam fora do lugar. E essa tomada de decisão é 100% sua. Esse momento que a gente está falando aqui é um momento para te ajudar a enxergar se você faz parte desse perfil.
Indira, eu não faço parte não, mas eu tenho uma amiga que faz. Adianta se eu for lá mexer com ela? Difícil, muito difícil. Você pode tentar ajudá-la, se prepara para umas patadas, porque provavelmente você vai sofrer umas rebordosas. Você pode tentar, de repente pode conseguir. Mas normalmente a pessoa tem que enxergar, sabe? Assim, é uma coisa muito mais da pessoa conseguir enxergar. E é difícil um outro conseguir fazer com que ela enxergue indo cobrá-la. Aqui é diferente, eu estou fazendo um vídeo, você está assistindo aí, eu não estou te cobrando nada, e de repente você se identifica. É diferente. Se você identifica algum colega e tal, quem sabe, pede para assistir o vídeo, de repente abre lá, né, ela dá um estalo e ela se enxerga, ou você vai discutir sobre esse vídeo com a pessoa, e aí de repente aí sim dá para você ajudar, tá? É importante que você entenda que é ela que tem que sentir isso. Se você chegar, por exemplo, se você for pegar esse vídeo aqui nosso e dizer assim, assiste aqui esse vídeo, que eu acho que esse vídeo foi feito para ti. Poxa, você está quase já dizendo para ela, isso aqui tu tem que melhorar disso aqui, tá? Já está cobrando a ela, não vai funcionar, né? Então, assim, pede para assistir, assiste com ela, fala de outra forma, para que ela consiga enxergar, para que ela caia a ficha, porque não é fácil, gente. E é desagradável, porque é um comportamento que a pessoa vai observar e vai começar a ter que se cobrar no sentido de que ela culpava os outros em vez de trazer o controle da culpa e da responsabilidade para ela. Onde muitas vezes ela foi grosseira com pessoas que só queriam ajudá-la. Então, tenham cuidado se forem indicar isso aí para alguém, a forma de vocês indicarem para alguém esse vídeo no sentido de ajudar. Bom, se você em algum momento se identificou com esse comportamento, então você pode ter um grande problema na sua vida. Como eu disse anteriormente, esse formato que você está vivendo hoje, dentro desse conceito de vitimismo, ele pode estar travando a sua vida, travando o teu desenvolvimento, travando as possibilidades suas de crescimento pessoal e profissional. E por que um comportamento desse jeito pode, claro, além de te travar, pode ser um grande problema na sua vida? Porque com esse comportamento, ele pode te afetar de uma forma tão negativa que ele pode te limitar mesmo, te bloquear. Você começa a se sentir incompetente, você começa a se sentir sem energia, sem capacidade, você começa a ficar cada vez mais pessimista, e isso vai te bloqueando oportunidades, bloqueando relacionamentos, bloqueando amizades, bloqueando ascensão profissional, desenvolvimento profissional. E isso é muito ruim. Tá, legal, Indira, tudo bem, me identifiquei. E agora? Vai ter jeito nisso? Tem. Eu consigo mudar? Consegue. É fácil? Não. É difícil. Demora? Demora. Demora para conseguir a mudança completa, mas não demora para você iniciar alguns resultados, né? E a gente está aqui para te dar algumas dicas. Significa que eu vou resolver todos os teus problemas? Não. Significa que eu vou te dar um rumo para que você trabalhe em função de resolver isso. Vou te dar algumas dicas que você vai poder fazer, que vão te orientar no sentido de você se vigiar e tentar tomar uma resolução para resolver isso. Mas tem alguns casos que você pode não conseguir, e aí eu sugiro que você peça ajuda. Já começo, nesse caso, se você sente liberdade e tudo, você já pode pedir ajuda para os teus amigos mais próximos ou familiares, para te se coloca na posição, assisti um vídeo, vi assim, tenho esse comportamento, preciso de ajuda. Quando vocês acharem que eu estou tendo um comportamento, que eu estou me colocando na posição de vítima, me dá um alerta. Só isso já vai te ajudar, porque aí vai fazer, aí você também tem que ter o compromisso, quando a pessoa te der o alerta, tu não ficar com raiva e sair para briga com a pessoa. Aí tu vai dar alerta, tu vai pensar e vai começar a se analisar, e eu vou te dar algumas dicas. Então, isso aí você já vai poder ter alguns amigos e tua família te ajudando. Mentira, eu não quero não, eu quero fazer só. É mais difícil, tá? Mas dá também, mas é mais difícil. Não consigo nem com a família e com os amigos, mesmo assim ainda não tá rolando. Vê se você consegue um mentor que possa estar te acompanhando mais de próximo, né? Tendo sessões com você mais
com mais frequência, que possa estar te avaliando e te guiando. E, para quem tem condição, pode também procurar um psicólogo, que pode, tem alguns casos que a pessoa não vai conseguir de jeito nenhum sozinho, que são alguns casos mais graves. Aí, nesse caso, eu já recomendo que procure logo um psicólogo, né? Mas um psicólogo super vai te ajudar nessa situação. Se você tem condição e pode procurar um psicólogo, show, porque realmente não é uma mudança fácil, tá? Eu vou dar aqui algumas dicas. Peguei aqui o meu caderno porque fica mais fácil, são algumas dicas que eu anotei só para não me perder a ordem. Então, primeiro, só em você enxergar o problema já foi o primeiro passo dado, né? Fora enxergar, você precisa querer mudar, tomar essa decisão, né? Escrever aí em algum canto que você realmente vai trabalhar nesse sentido. Lembrar que ninguém pode fazer isso por mim. Indira, mas eu procurei um psicólogo, vai estar tudo resolvido. Não vai estar nada resolvido, porque o psicólogo não vai resolver isso por você. O psicólogo vai te ajudar a você trabalhar melhor essa mudança. Mas essa mudança depende 100% de sua determinação, de você mesmo. Começar a entender que você não é uma pessoa azarada, que o mundo não está contra você. Você precisa conseguir internalizar. O primeiro passo depois dessas duas decisões é esse: internalizar que o mundo não está contra mim, que eu não sou uma pessoa azarada, para eu poder conseguir começar a enxergar as possibilidades. Senão eu não consigo enxergar as possibilidades, porque eu sempre vou achar que eu sou azarada e que o mundo está contra mim. Então, você precisa, se você não consegue internalizar facilmente, escreve aí uns bilhetinhos, bota no teu espelho, que você vai acordar aí, se maquiar, escovar os dentes. Eu sou uma pessoa de sorte, não sou uma pessoa azarada, o mundo não está contra mim. Enfim, do jeito que você achar melhor, mas isso precisa ficar bem internalizado. Não vai ser fácil, mas você precisa trabalhar nessa internalização. Quarto, você tem que vigiar seus comportamentos. Ixi, Indira, como é que eu vou vigiar? Vigiar mesmo, no sentido da palavra. Eu já falei aqui algumas vezes em outros vídeos, a gente tem que sempre estar analisando a gente mesmo. Então, esse vigiar é você estar permanentemente analisando seus comportamentos. E aí eu vou te dar algumas dicas de como é que você vai conseguir fazer essa análise dos teus comportamentos. Você vai comprar um caderno. Indira, eu não gosto de caderno, não, eu gosto de computador. Um computador, enfim, o que seja, mas eu preciso que você compre um negócio que você registre o que eu vou falar. Então, você vai fazer uma lista de todas as situações que acontecem agora recentemente. Muito passado não precisa não, eu quero só as mais recentes, que você considera um problema, ou que deu errado, ou que você não consegue fazer. Enfim, essas situações, você vai listar todas elas. O que é complicado, vai listar. O que for lembrando. Tudo que você está achando que está dando errado, que não funciona, que o chefe é contra você, sua irmã não entende, seu pai não sei o quê, vai botar lá. Tudo. Aleatoriamente. Foi lembrando, vai anotando. Feito isso, você vai colocar de quem você vê que é a culpa. Certo? Não consigo uma promoção no meu trabalho, por exemplo. De quem é a culpa? Meu chefe é a culpa. É o que você vê. Você vai colocar lá. Para cada uma das afirmações, você vai colocar de quem você vê que é a culpa. Certo? Feito isso, você vai parar para analisar cada uma dessas afirmações. Inclusive, quem você culpou. Analisar por que foi que você culpou essa pessoa. Qual é o seu real papel? Por exemplo, vamos pegar esse caso que eu dei como exemplo. Não consigo uma promoção no meu trabalho. De quem é a culpa? Do meu chefe. Aí eu vou analisar. Por que foi que eu culpei meu chefe? Por que é mesmo que eu não sou promovido? O que é que eu faço no meu trabalho? Eu realmente faço tudo que tenho que fazer? Eu sou uma pessoa que tem um bom relacionamento com meus colegas? Você vai se analisar. Se você fosse seu chefe, você lhe promoveria? Qual é o seu real papel nessa ação? É isso que eu quero que você pense. Aí, pensando isso, você vai pensar assim: o que você pode fazer para essa ação? O que você pode fazer para essa ação para que essa situação se resolva? Ou melhore, vamos pegar esse exemplo dessa ação que eu dei. O que eu posso fazer? Aí, eu sou uma pessoa, eu sou super profissional, mas eu tenho um péssimo relacionamento. Eu acho que o pessoal não gosta muito de mim, não, aqui no trabalho. Legal, o que eu posso fazer para melhorar isso, já que eu quero ser promovida?
Qual é meu papel para eu poder depois cobrar do meu chefe? Melhorar meu relacionamento com as pessoas. Como eu vou melhorar? Eu vou colocar lá. E vou trabalhar para isso. Ficou claro? Ok. Feito isso que a gente fez, para todos eles, item por item, você vai começar a vigiar seu comportamento dia a dia. Você fez tudo isso hoje. Aí, a partir de amanhã, você vai, no mesmo caderninho, o dia de amanhã, aí você bota lá o dia de amanhã, dia tal. Aí você coloca todas as ações que você identificou que foram mal resolvidas, que foram um problema. Do mesmo jeito que você fez essa lista, você vai fazer para o seu dia. Você vai ver que vai começar com muitas ações, porque vai ser seu comportamento natural, é o seu comportamento impulsivo. Quando você começa a se vigiar, essas ações vão começar a cair, porque você vai começar a criar o hábito. Quando você for tendo um comportamento, você vai lembrar, vixe, olha, já estou me colocando de vítima de novo. A ideia é essa, que você comece a criar o hábito de se vigiar. Igual como eu falei para vocês no outro canto, no outro vídeo, do hábito da gente quando a gente vai dirigir. Que a gente fica lá, primeira, segunda, terceira, né? A gente fica, aperta a embreagem, vai de novo. Com o tempo, com o hábito, você passa as marchas, você nem lembra qual é que você está passando, vai no automático. Então a ideia é essa. Já falei que você tem que ter esse caderno, né? Que você vai identificar que é mais fácil. E o importante também é quando identificar esse problema, né, que você identificou, por exemplo, você colocar o que você poderia fazer e o que você realmente vai fazer. No sentido assim, o que eu poderia fazer, o que eu fiz, ou o que eu poderia fazer, e o que eu vou fazer, né? E aí você vai depois ticar. Porque tem coisas que você vai se propor fazer e às vezes vai ser tão difícil que você não vai conseguir. Você tem que voltar lá naquela ação, repetir no dia, aquela ação tal, aconteceu assim, me propus nisso, não deu certo, continuei como vítima, vou fazer isso. É como se é um diário, mas é um diário de comportamento, tá certo? A ideia é essa. Se não, gente, não vai funcionar. Se você não fizer assim, não vai rolar, não vai funcionar, certo? Já disse que o que você for conseguindo, você vai dando ok, e as que não, você vai replicando e reestudando elas. Normalmente isso vai se tornar um hábito, e tornando-se um hábito, você vai ter cada vez menos comportamento de vítimas. Tem pessoas que vão ter mais dificuldade e outras vão ter mais facilidade. Já falei que você pode pedir um mentor, já falei que você pode pedir ajuda de amigos e familiares. Se você tiver a oportunidade de pedir ajuda a amigos e familiares, é mais fácil, porque você vai ter pessoas te ajudando a se vigiar, então é mais fácil. Esse caderno é só seu, que você vai escrever. Você não precisa mostrar ele para ninguém, a não ser se você for fazer algum acompanhamento psicológico e você queira mostrar para o teu psicólogo. Mas você não é obrigado a mostrar para ninguém, ele é só seu, para você escrever lá suas angústias, o que deu certo, o que deu errado, o que você pode melhorar, onde é que você está falhando. É um autoconhecimento seu, de comportamento. E por último, nesse sentido, uma coisa que pode ajudar, eu não expliquei aqui, mas quem quiser entender um pouco mais, vou pedir a Sara para colocar um card aqui para que você possa assistir um vídeo que a gente fala sobre isso. Mas eu, por exemplo, eu uso esse anel na mão direita, que é um anel que eu chamo o meu anel da maldade, para que eu entenda que eu preciso aprender a dizer não para os outros, para não aprender a dizer não, porque na verdade eu já sei, mas no sentido de eu me vigiar em estar permanentemente refletindo sobre o momento de dizer não para os outros, em vez de sempre dizer sim. Então, por isso que eu chamo o anel da maldade, porque para mim, quando eu digo não, eu estou sendo ruim. Então, e eu me vigio, porque antigamente eu não sabia dizer não, eu não conseguia, não conseguia dizer não. E hoje eu consigo dizer não de boa, mas eu uso sempre comigo, porque como é um comportamento meu, natural, eu tenho que me vigiar. Senão, quando eu menos espero, eu estou dizendo sim, quando eu não deveria dizer sim. Então, o que eu digo para vocês? Se você quer se vigiar nesse comportamento, que é um comportamento que você vai tentar mudar, vai iniciar um processo de mudança, coloca em você ou um anel, ou uma pulseira, ou muda o relógio de braço, enfim, faz alguma mudança que esteja com você permanentemente, usa um cordão, que você se lembre disso. E antes da gente terminar, eu vou falar aqui para vocês, rapidinho, 15 comportamentos que normalmente aparecem nas pessoas que são pessoas que têm comportamento de vitimismo.
tá certo? Então seria, primeiro, não assumir responsabilidade. A culpa é sempre do outro, então não assume a responsabilidade. São pessoas normalmente pessimistas, normalmente são rancorosas, rancorosa no sentido de guardar mágoa, difícil de perdoar aquela pessoa que ela acredita que machucou ela ou que foi contra ela. Sente pena de si mesmo, sempre sente pena, sempre está numa situação de que tá que foi a vítima, né? Sempre com pena, sempre na lamentação. Estão estagnadas em suas vidas pessoais, profissionais, ou pessoais ou profissionais. São inseguras, se acham impotentes contra tudo, para conseguir coisas, contra o mundo, para tomar uma mudança. São desconfiados, às vezes até de si mesmo. Às vezes checam até seus próprios comportamentos. Não sabem seus limites. Não entendem nem sabem seus limites. Às vezes invade o limite do outro. Às vezes se coloca limite que não deveria ter. Então não tem conhecimento dos seus limites. Tem facilidade em brigar por tudo e por nada. É aquela pessoa que briga desnecessariamente. Compra briga com outra pessoa. Discute, às vezes, uma coisa que a pessoa nem quis dizer aquilo e ela já está lá discutindo. Então, compra briga desnecessária. Passa o tempo todo se comparando com os outros. Se comparando no sentido de que sempre os outros tiveram mais sorte, que os outros são melhores, que os outros conseguiram aquilo e ela sempre não. Então, sempre está se comparando com os outros. São sempre insatisfeitos. Insatisfeitos no sentido de que eles têm uma satisfação escassa, no sentido de que nunca eles conseguem nada, de que eles estão insatisfeitos no sentido de que nunca se satisfaz com nada, porque nunca consegue alcançar o que deveria alcançar. São extremamente críticos e se cobram muito, né? É engraçado esse comportamento, porque ao mesmo tempo que se cobram, eles normalmente não se responsabilizam. São críticos com os outros, são críticos consigo mesmo, mas ao mesmo tempo não gostam de ser responsáveis pelas falhas do que acontece. E aí vai a próxima, que é mais louca ainda. Se acham perfeitos. Em que sentido? Mas como é que pode, né, uma pessoa que se acha perfeita se ela é vítima? Por isso, ela é vítima porque os erros nunca são delas, são dos outros. Como os erros são dos outros, ela não tem culpa. Então ela não tem culpa, ela está sempre certa. Se ela está sempre certa, ela é perfeita. Né? A lógica é essa. Não é que ela se acha perfeita, é perfeita nesse sentido, ela nunca erra. Quem erra são os outros que fizeram aquilo com ela. E excluem pessoas de suas vidas, a gente até já deu esse exemplo aqui, como se isso fosse resolver a situação de um mal-estar emocional, porque ela prefere do que ter um embate emocional. Indira, para eu ser uma pessoa de comportamento de vitimismo, eu tenho que apresentar essas 15 características? Não, de jeito nenhum. Você precisa apresentar só 5 delas. Se você identificou que você tem 5 delas, você tem um comportamento vitimista, tá certo? E aí você precisa se analisar, né? Analisar seu comportamento. Indira, eu apresento uma vez ou outra, alguns desses aqui. Uma vez ou outra, óbvio, a gente como ser humano vai ter um comportamento desse aqui uma vez ou outra perdida. Eu estou dizendo que você tem esse comportamento como sendo o habitual seu. Você tem que apresentar pelo menos 5 dessas atitudes de forma permanente, de forma constante, como sendo o seu comportamento habitual. Eu sou uma pessoa pessimista sempre. Então, é sempre. Então, tudo bem, legal. Então, de vez em quando eu penso que as coisas vão dar errado. Não, de vez em quando é de vez em quando. Isso não é um comportamento pessimista. Ok? Então a ideia é essa. Eu espero que a gente tenha ajudado. O tema de hoje não foi um tema fácil, não é um tema agradável de se abordar, mas eu acho que é um tema extremamente importante da gente falar, porque as pessoas não gostam de tocar nesse assunto, e como não gostam de tocar nesse assunto, não se resolvem, e não se resolvendo, suas vidas, que poderia ser ótima, que poderia caminhar e desabrochar, ficam estagnadas, ficam congeladas, ficam paradas, e não é isso que a gente quer. Então eu espero que você aí, se identificou, tome a decisão de começar o processo de mudança. Se sentir dificuldade, fala com a gente. Se não se sentir confortável de colocar
nas postagens abertas, manda um direct, o que a gente puder ajudar, a gente vai te dar dica, vai te ajudar. Se você não se identificou algum amigo, cuidado como você vai abordar o teu amigo, né? E se você não se identificou, você não é uma pessoa desse tipo, que bom, que legal. Mas ficou bacana que você pode entender esse comportamento e de repente pode ajudar outras pessoas. Enfim, eu espero que a gente tenha contribuído. Até a próxima.